Olá, estreia hoje o programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimento e debatem educação. E no programa de hoje você confere Momento Especial, um quadro sobre inclusão. O Momento Especial de hoje traz reflexões a partir de uma fábula da tradição oriental. Tem também conexões, como as emoções afetam o aprendizado. E hoje nós vamos conversar um pouquinho de como os pensamentos, as emoções, os sentimentos influenciam no processo de aprendizagem. Tem também a cobertura do 16º Encontro Nacional de Professores de Jornalismo, sediado pela Faculdade Araguaia e produzida pelos alunos. Pesquisadores, professores, alunos e profissionais do jornalismo estiveram reunidos no período de 28 a 29 de setembro no 16º Encontro Nacional de Professores de Jornalismo. O evento, sediado pela Faculdade Araguaia, teve como tema central a editorialização ideológica e as distorções éticas no jornalismo, como as universidades percebem e encaminham a questão. A cobertura completa, realizada por alunos de jornalismo, você confere agora. O debate de abertura do 16º Encontro Nacional de Professores de Jornalismo discutiu o tema A editorialização ideológica e as distorções éticas no jornalismo, como os cursos de jornalismo percebem e encaminham a questão. Os 3 dias de evento foram marcados por apresentação de trabalhos, lançamento de livros e intensa discussão e reflexão sobre os desafios e perspectivas referentes ao campo jornalístico. Bem, primeiro gostaria de dizer que é uma honra para nós aqui do Estado de Goiás recebermos o 16º Encontro Nacional de Professores de Jornalismo. E nós sabemos que hoje o ensino do jornalismo enfrenta desafios importantes, que a gente não resolve sozinho, que a gente não tem soluções individuais, as soluções devem ser construídas coletivamente. Então, eu suponho e desejo e acho que isso tem acontecido, esse encontro é o espaço privilegiado para nós discutirmos as nossas questões em sala de aula, aquilo que nos desafia como instituição de ensino superior, aquilo que nos desafia para a formação do jornalista na perspectiva de atender não só as diretrizes nacionais, curriculares nacionais, mas atender aquilo que é a demanda social do jornalismo, que é fazer um jornalismo sério, de qualidade, ético e que dê conta de dar respostas numa conjuntura complexa como a que nós vivemos. Eu acho que é nisso que reside a principal importância desse encontro. O 10º Pré-Fórum FENAGE também integrou a programação do evento discutindo o jornalismo na realidade brasileira contemporânea e a contribuição da academia. Nele, professores e representantes da FENAGE e do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo, FNPJ, falaram sobre os desafios da atividade jornalística no cenário atual. O secretário-geral do FNPJ, Edson Luiz Spentoff, ressaltou que é preciso repensar o que é jornalismo, o que é academia, o que é a universidade e quais papéis competem a cada um deles. Para ele, as novas propostas de diretrizes curriculares precisam conceituar de forma adequada o jornalismo. O debate de agora à tarde, ele apontou muitos caminhos e perceberam que até a plateia fez perguntas e colocações, também apontando para diversos caminhos, né? O momento é difícil mesmo, é de achar esses caminhos, né? Eu diria assim, profundamente repensarmos os nossos papéis, repensarmos o que é o jornalismo na atualidade, repensarmos o que é a academia, o que é a universidade e que papéis competem a cada um. Questionado sobre como a academia contribui para o jornalismo nesse cenário de novas mídias, o diretor de relações do FNPJ, Juliano de Carvalho, reiterou que a academia tem inaugurado uma nova relação ligada ao mundo do trabalho e à introdução das novas tecnologias.
A academia, desde a implantação das novas diretrizes curriculares do jornalismo, tem inaugurado uma nova relação de formação ligada ao mundo do trabalho. Dessa maneira, eu acho que a introdução das tecnologias, especialmente das mídias sociais e das mídias digitais, tem contribuído para empoderar os jovens profissionais de jornalismo de novas linguagens, de novos ciclos produtivos e da compreensão das mutações que o mercado de trabalho tem sofrido. Ainda durante o encontro, a professora Maria José Braga, presidente da FENAGE, abordou a decisão equivocada do Supremo Tribunal Federal, o STF, que desregulamentou a profissão de jornalista. Bom, a Federação Nacional dos Jornalistas, desde a decisão que nós consideramos muitíssimo equivocada do STF de eliminar a exigência da formação de nível superior como acesso à profissão, então desde essa decisão em 2009 nós estamos lutando para reverter a situação e que tenhamos de novo no Brasil a exigência do diploma como critério de acesso à profissão. Como nós estamos fazendo isso? Imediatamente houve uma reação do Parlamento brasileiro e foram apresentadas 2 PECs, propostas de emendas à Constituição brasileira, colocando claramente na nossa Constituição que a profissão de jornalismo e a regulamentação da profissão não fere a liberdade de expressão, que foi esse o argumento utilizado no STF. Então, a FENAGE, com mobilização dos sindicatos de jornalistas do Brasil, já conseguiu que a PEC, que nós chamamos de PEC do diploma, fosse aprovada no Senado Federal, e agora essa PEC tem que ser aprovada na Câmara dos Deputados para valer e para que nós tenhamos de volta o grande pilar da regulamentação da profissão. A violência contra jornalistas nesse cenário de crise política foi outro assunto tratado. O professor Erivan de Oliveira, diretor do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo, chamou a atenção para a necessidade de conscientizar a população de que os jornalistas estão desempenhando o papel social de informar a sociedade, não devendo ser atacado pelo seu trabalho. Essa questão da violência é uma questão da violência policial, uma coisa que sempre existiu dentro do jornalismo, desde a época da repressão militar. Com a redemocratização do Estado brasileiro, isso diminuiu um pouco, né? O meu questionamento é que essa violência hoje, com esse golpe que aconteceu, ela não parte só da polícia, ela está partindo de manifestantes contra jornalistas, ou seja, o jornalista está no meio, está num fogo cruzado. Né? Então, o que nós temos que fazer? Por que esses manifestantes muitas vezes atacam o jornalista? Porque eles identificam o jornalista como se aquele profissional fosse uma pessoa responsável pelo golpe. E não é isso que acontece. Tá? Quem é responsável pelo golpe são os donos das empresas de comunicação, que planejaram juntamente com o Supremo Tribunal Federal, com os políticos brasileiros, né? E criaram toda essa situação. Então, acho que nós temos que falar o que acontece, né? Para os nossos alunos e para que os alunos saibam como se comportar na rua. Ainda durante o evento, foram discutidas a avaliação dos cursos de jornalismo pelo INEP, a proposta de transformação do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo em Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo e os projetos políticos pedagógicos de cursos. Então, uma das vantagens das diretrizes assim, desse processo de criação de novas saídas, digamos assim, de construções para a formação dos jornalistas, foi a possibilidade da gente criar mecanismos, né? Acho que as DCNs nos deixaram muito seguras, as instituições seguras para criar mecanismos, criar caminhos. E um deles que nós encontramos foi a criação de um laboratório integrado, e me parece que isso se repete em várias instituições, não está dito lá, tem que criar um laboratório integrado, mas parece que foi um caminho encontrado para dar conta de responder a essa conjuntura tecnológica que permite a convergência das produções e ao que pedem que as DCNs pedem em relação a uma formação
integrada, mas não é só integrada do ponto de vista de integrar as disciplinas, ela é integrada na perspectiva da teoria e prática, na perspectiva do diálogo com a sociedade, o diálogo com os diferentes campos do conhecimento, o fortalecimento da formação humanística, da formação o mais ampla possível, a formação do jornalista como intelectual. Isso é um grande desafio para nós. E aí o laboratório integrado me parece que ele surge como uma solução interessante, ou uma experiência, talvez não seja uma solução que nós vamos experimentar, interessante para atender a tudo isso. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o laboratório, acho que essa é a principal concepção dele, como um espaço de convergência de todas as produções jornalísticas do curso, né? Então nós temos, por exemplo, num semestre 6, 8 disciplinas que produzem entre reportagens, notícias, artigos, ensaio e outras produções intelectuais e jornalísticas, e tudo isso vai verter para o laboratório, e o laboratório será uma grande editora, digamos assim, a principal editora do curso, e acho que essa experiência pode ser que nos ensine um caminho para o empreendedorismo, pode ser que nos ensine um caminho para uma qualidade de editorialização ética e não ideológica. Eu acho que nós estamos num momento importante de experimentação e de aprendizagem. O 16º Encontro Nacional de Professores de Jornalismo levantou temas importantes para a área e os alunos souberam aproveitar, como vocês viram aí na reportagem, na cobertura feita por eles. A gente vai para um breve comercial, daqui a pouco a gente volta. A assessoria de imprensa está passando por mudanças significativas na era das novas mídias. Para capacitar profissionais nesse cenário altamente competitivo, a Faculdade Araguaia lança o MBA Assessoria de Imprensa na Comunicação Digital. O curso foi estruturado no tripé Gestão, Tecnologia e Comunicação. Faça sua inscrição e garanta o diferencial da sua carreira. Voltamos ao intervalo de aula, onde professoras e professores trazem conhecimento e debatem educação. E nesse quadro, os pensamentos, as emoções afetam a aprendizagem? Quem fala sobre esse assunto aqui no intervalo de aula é a psicopedagoga Gisele Ribeiro. Oi, eu sou Gisele Ribeiro Cardoso, sou professora, psicopedagoga clínica e terapeuta sistêmica familiar. E hoje nós vamos conversar um pouquinho de como os pensamentos, as emoções, os sentimentos influenciam no processo de aprendizagem. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como os pequenos que estão no processo de aprendizagem podem desempenhar melhor esse processo e como os pensamentos, as emoções e os sentimentos influenciam nesse processo. Quando as crianças entram no processo de aprendizagem, quando elas se inscrevem nesse processo e quando algo é apresentado para essas crianças para que eles possam aprender, isso passa a ser novo. E quando esse novo se apresenta, causa um certo estranhamento para essa criança. Causa um certo estranhamento para que ele possa entrar em conexão com esse objeto de aprendizagem. E nesse movimento, a criança, às vezes, quando identifica uma dificuldade, essa dificuldade começa a tomar uma proporção muito grande para ela. E começa a vir no pensamento, perpassar no pensamento desse pequeno: eu não sei, isso é difícil, eu sou burro. E esses pensamentos vão tomando tamanha força dentro desses pequenos que eles começam a ter um distanciamento dessa aprendizagem, desse movimento de aprendizagem. E quando esse pequeno começa a se distanciar e isso que se apresenta difícil começa a tomar uma proporção muito grande, então imaginem vocês uma continha simples de matemática.
Mas como é apresentada inicialmente para essa criança? 2 mais 2, que é igual a 4, que é desse tamanhozinho escrito, pode se tornar desse tamanhozão. E essa criança começa a ficar desproporcional àquela aprendizagem. E aí, o que nós papais, professores ou quem acompanha essa criança nesse processo de aprendizagem deve fazer? Nós devemos ensinar a ressignificar esses pensamentos. O porquê disso? Porque quando se perpassa esse tipo de pensamento na mente das crianças, que eu não sei, eu sou burro, isso é muito difícil, isso é inacessível, as crianças elas não verbalizam essas coisas. E quando não se verbaliza, isso começa a ser representado pelo corpo. E aí a criança pode começar a desenvolver comportamentos difíceis na escola. Ou comportamentos de uma criança que faz muita bagunça na sala de aula, que a professora tem que chamar a atenção a todo momento, ou a criança é quase não vista na escola, porque ela não se movimenta, ela não se apresenta, ela não conversa e ela vai ficando cada vez menor perto daquela aprendizagem. E aí é importante o olhar do professor, o olhar dos pais, o olhar de quem acompanha esses pequenos nesse processo para observar o que o corpo dessa criança está dizendo. Quais são os sinais que esse corpo está apresentando para nós pais, para nós que acompanhamos esses pequenos, para que nós possamos ressignificar esse processo. Ok, então foi identificado algo diferente naquela criança. Aquela criança ela está apresentando comportamentos diferentes e não está com vontade de entrar em contato com o objeto de aprendizagem. Eles entram com uma certa dificuldade para entrar em contato com esse objeto de aprendizagem. Correto não é que nós pensamos assim, isso é preguiça, porque o normal é isso, a gente achar que a criança está com preguiça. Só que a criança ela não está com preguiça de desenvolver aquele processo, ela simplesmente está respondendo pelo corpo a total dificuldade em que ela encontra quando aquele processo, aquela aprendizagem, aquele movimento, aquele conteúdo se apresenta. Então, quando isso ocorre e nós começamos a identificar esses movimentos difíceis da criança e que esses movimentos difíceis estão vinculados a esses processos de aprendizagem, nós devemos então olhar para essa criança e ensiná-los a ressignificar esses pensamentos. O eu não posso pode se tornar o eu posso, eu consigo. Isso é possível de conseguir. Quando a gente fala sobre sentimentos, quando eu trago para vocês no início do nosso quadro e falo que nós vamos retratar um pouco também desses sentimentos, é justamente quando a criança se envolve nesse processo, ela começa a apresentar uma baixa estima. Ou uma criança que não quer estar na sala de aula. O porquê disso? Porque a criança, quando não aprende ou ela não se percebe aprendendo e aquilo começa a ficar difícil, ela se sente um excluído. E quando ela se sente um excluído na sala de aula, ela vai começar a ter movimentos para se fazer incluir em algum movimento. Se ele não é incluído quando a aprendizagem ocorre, então ele tem que fazer algo para ser visto na sala de aula. Ele tem que ser incluído, ele precisa ser visto de alguma forma. O que nós podemos fazer? Qual é a dica de hoje para que isso possa se ressignificar, além de alterar essas falas que estão no negativo para o positivo? O que mais é possível ser feito? Todos os filhos, eles vêm de um sistema. E esse sistema é justamente 50% de tudo que veio do papai, mais 50% de tudo que veio da mamãe. E aí, se a criança começa a apresentar uma dificuldade na matemática, por exemplo, e aí a sua mãe começa a perceber que esse problema está mais sério na matemática, ela pode fazer uma conexão
com, por exemplo, o papai dessa criança que sabe e que tem um desenvolvimento melhor na matemática. E aí a mamãe pode chegar no pequeno e falar assim: nossa, você sabia que seu pai é muito bom em matemática? Ele é muito bom com números, com lógica, ele se dá bem com jogos e ele é um cara que é muito bom mesmo em tudo que ele vai fazer que envolve números. E aí você sabia que você é 50% de tudo que vem do seu papai? Então você tem dentro de você todos esses mecanismos, todas essas formas para poder estar bem e desenvolver bem a matemática. Outro exemplo então, se a dificuldade é na interpretação. E aí, quem desenvolve bem essa questão de interpretar, dessa leitura, né? É a mamãe da criança? A mamãe ou o papai, ou quem desenvolve pode dizer: nossa, sua mãe ela lê livros, ela sabe contar histórias, ela interpreta tão bem, sabe? E você tem tudo dela dentro de você. Vamos juntos e você consegue, você pode. O eu posso, o eu consigo, vai dar um outro up dentro da criança. O porquê isso? Porque quando a gente desenvolve esses mecanismos de energia, esses pequenos podem sair de um lugar e ir para um outro patamar para poder desenvolver aquilo com um novo olhar. Então, matéria não modifica a matéria, mas a energia modifica a matéria. Bom, então, o que nós, papais, professores ou ajudantes que auxiliam no processo de aprendizagem desses pequenos, podemos fazer é ter um olhar para aquilo que o corpo diz e verificar quais são esses movimentos em que o corpo da criança está trazendo e ressignificar energeticamente, num processo energético, mudando, reconectando a energia desses pequenos para uma energia positiva, para uma energia que eles conseguem, para uma energia em que é possível fazer, é possível acontecer. Obrigada. Realmente interessante as orientações da psicopedagoga Gisele Ribeiro. Vamos para o comercial e daqui a pouco a gente volta. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimento e debatem educação. Um programa oferecido pela Faculdade Araguaia. E esse quadro inicia com uma questão. Você já ouviu falar na fábula Os Cegos e o Elefante? A professora Ana Beatriz de Freitas, no quadro Momento Especial, traz para você, professor, uma reflexão interessante a partir dessa história. Veja o quadro. Olá! O Momento Especial de hoje traz reflexões a partir de uma fábula da tradição oriental, Os Cegos e o Elefante. Vamos audiovisualizar. Seis homens sábios do Hindustão, uma terra bem distante, ouviram atentos os boatos sobre um animal gigante e, apesar de serem cegos, foram ver o elefante. O primeiro passou as mãos sobre a barriga dura e falha e explicou bem confiante: minha análise não falha. Esse tal de elefante mais parece uma muralha. O segundo tocou as presas e proclamou com confiança: esse tal de elefante não é brinquedo para criança. Tão pontudo e afiado, mais parece uma lança. O terceiro chegou à tromba, elogiando a bela obra. Tão comprido e gelado, vejam só, ele até dobra. O flexível elefante mais se parece uma cobra.
O quarto sentiu a pata e teve logo a recompensa. Percebendo as semelhanças, anunciou com indiferença: esse animal mais parece com uma árvore imensa. O quinto tocou as orelhas e sugeriu conservador: mas que belo utensílio nessas tardes de calor. Esse tal de elefante mais parece um abanador. O sexto subiu as costas, despencando na outra borda, e pendurado ao rabo disse: não sei se alguém discorda, mas pra mim esse animal mais se parece com uma corda. E então os sábios homens discutiram inconformados, cada um com seu discurso, sem ouvir os outros lados, pois estavam certos em partes, mas completamente errados. As reflexões sobre essa história são várias. São muitas as interpretações, e mesmo quando essa história veio para o Ocidente, ela foi transformada em poesia, foi traduzida para diversos idiomas, mas sempre na essência a questão do olhar para partes e olhar para o todo. Então, Cegos nessa história expressa uma metáfora e uma crítica ao próprio conceito de sabedoria. O que se espera normalmente ali de um sábio, nos ditames populares, aquela pessoa sábia é aquela que tem a compreensão do todo. E como mostra a história, se é um sábio especialista em uma área ou um determinado ponto de vista, esse todo fatalmente se perde. As reflexões que nós trazemos aqui são a partir do ponto de vista da fenomenologia, de uma interpretação, por uma leitura da fenomenologia da percepção, do filósofo Merleau-Ponty, quando ele se refere às características do viver humano e da percepção enquanto situação de existência e condição para tal. Então, primeira coisa, o ser humano, o ser para existir, ele é um ser situado no mundo e ele se situa por um corpo. E estando situado em um determinado lugar, no tempo e no espaço, ele olha para aquela realidade, para o seu elefante, se tomarmos ali a metáfora, os exemplos da história, por um ângulo da sua realidade, o que é perfeitamente natural. Como não podemos nos situar humanamente em dois tempos, em dois espaços simultaneamente, qualquer visão vai ser a visão de um ponto de vista, de um corpo situado em algum ponto e um espaço no mundo. Merleau-Ponty comenta que a posição do corpo em um determinado lugar, em um determinado tempo, vai revelar uma visão prospectiva, ou seja, sempre um olhar de alguma forma direcionado para um futuro, para uma intencionalidade. Então, esse corpo que se revela como intenção, de alguma forma ele vai transcender aquela aparência. Então, retomando a fábula, tanto esse elefante pode ser um objeto físico, como uma abstração, como uma leitura, uma teoria, um objeto de arte, algo que vai evidenciar uma compreensão de mundo. Entretanto, se o sujeito permanece em seu lugar, em seu campo de visão, em seus horizontes, seu horizonte tanto físico quanto horizontes intelectuais, teóricos, ele também não transcende, ele também não consegue ampliar para outros quadros que podem se estender por essa paisagem. Ainda que lidemos com uma utopia, que é a possibilidade de ver completamente uma realidade por todos os ângulos, enxergarmos esse todo em todas as particularidades, nós podemos, com certeza e com auxílio do nosso próximo, da colaboração, do olhar do outro, das discussões, dos enfrentamentos saudáveis, uma discussão sadia em que todos se constroem, que saibam ouvir para depois opinar e rever em seus pensamentos, suas reflexões, poderemos ampliar nossa compreensão de mundo e nossos quadros para as novas perspectivas. Saber ouvir outros lados, mesmo que não possamos vê-los, é uma sabedoria, porque assim ampliamos nossas possibilidades de enxergar o mundo.
O programa Intervalo de Aula fica por aqui neste domingo. Obrigada pela sua companhia. Espero você. Até o próximo. Até lá.